Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos que vamos nessa temporada que... Tá maravilhosa, quarta tá temporada. muito quente, hein? Bom, eu quero primeiro te convidar a se inscrever no nosso canal. Muita gente que assiste nosso conteúdo não é inscrito. Por favor, dê um like, ative o sininho, se inscreva no canal. É muito importante. Se você não conhece o nosso canal de cortes, está lá também. A gente tem o nosso canal do IELCast no Facebook. Batemos agora 100 mil seguidores e com uma relevância bastante interessante, mais de 4 milhões de visualizações. TikTok, quase 300 milhões. Então, por favor, seja bem-vindo a esse mundo IELCast. Esse ano, nessa quarta temporada, com mais edições. E a gente, em breve, vai estrear o primeiro podcast em auditório, que vai ser muito bacana. A gente vai poder bater papo com a galera mais jovem, entender um pouco sobre determinados assuntos e trazer a relevância que você precisa para os conhecimentos. Mas você está muito elegante, cara. Heron, veste o homem atual. Eu encontro o Heron aonde? Ah, Kilson? você já sabe, em Tocantins, no Piauí, Maranhão e você lá nas lojas Noroeste. Qualquer loja Noroeste eu encontro, né? As lojas Noroeste, as lojas que vendem moda. É verdade. Aliás, se você consome qualquer um dos patrocinadores que aparecem aqui atrás, por favor, consuma de quem nos ajuda a fazer o programa, né? Sempre tá passando aqui, tem J Monte, que é patrocinador novo, fechou um ano aí com a gente. Vamos Jupi. lá. Jupi, G3. Se você quer energia solar, vai aparecer bem aqui atrás também. Ó, É verdade. a Vértice Energia, que tá arrebentando, né? Boa, sensacional, com grandes projetos. Tem hein? aí a Vértice, tem? Dá para colocar aí? Dá, Gilberto. Vocês Cadê conseguem Gilbertão? adiantar aí? Tem GSJ, enfim, toda a Jupi, galera, Mavelu. toda a galera que nos ajuda aqui a Dê fazer essa moral, IELCast. né? É porque não é barato, não. É meio carinho fazer essa parada aqui. As portas com Concept, a delegada que vai começar, a doutora, a Vértice Energia. Tem a doutora Rasiana, que faz os negócios no rosto, o rejuvenescimento deixa a pessoa 20 anos mais jovem, né? É verdade. Enfim, tá bom? Dessa moral. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito atual. E quando a gente busca, assim, sobre isso na internet, em vídeos e tal, muitas vezes você não encontra algo tão bem explicadinho, que você entenda de uma forma mais simples, mais cotidiana, que é o stalking e o cyber-stalking. E a gente fica se perguntando, cara, o que é isso de fato? Como é que funciona? Onde é que pode um dia isso entrar na minha vida? Às vezes você já sofreu tudo isso e sequer sabe que sofreu. A denominação stalking, né, em português, é perseguição insistente, mais ou menos isso. E eu queria receber uma salva de palmas da delegada Natália Aê. Figueiredo. Seja bem-vinda. Quase delegada. sócia aqui do IELCast. Tudo bom, delegada? Uma sócia de Bem, peso. É um prazer estar aqui novamente, né? Feliz ano novo. Feliz ano novo. É muito bom estar aqui com vocês, sempre com temas de bastante relevância, né? Uhum. E levar para a população, às vezes, como você falou, né? Até vem na internet, mas quando vem uma pessoa explicando, quando se vem com exemplos, né? Fica bem mais fácil, Bem mais fácil. Queria que a senhora se apresentasse para a nossa audiência, por gentileza. Bem, delegada Natália Figueiredo, né? Atualmente eu estou como delegada titular do Núcleo Policial Investigativo de Feminicídio, faz parte do DHPP, né? Há quase 2 anos e meio delegada de Polícia Civil do Piauí. E mais 7 anos delegada, já passei dos 7 anos, já passou então da crise dos 7 anos. Já foi, que era do Ceará, né? Isso, fui delegada no Ceará. No Ceará você foi delegada onde mesmo? Fui delegada, minha primeira lotação foi em Sobral, aí depois fui... Eu morei em Sobral, era muito tempo. Aí eu até brinquei assim, de choque térmico, eu não vou morrer, porque eu saí Sobral. de Teresina e fui para Sobral. Fiquei até os... Prendeu ali Acho alguém no arco? Não? No arco, não. Até os 13 anos. Tiveram algumas emoções. Você ficou quanto tempo lá? Lá eu fiquei 6 meses. 6 aí meses, consegui remoção para Fortaleza, aí facilitava a questão dos voos aqui para Teresina. Aí lá fiquei alguns anos. A delegacia que eu fiquei mais tempo, que foi mais de 2 anos, foi do adolescente em conflito com a lei. E lá é uma parada que... Lá tem, viu? Lá é pesado. É. E tinha muita questão da participação dos adolescentes nos crimes em geral, né? Então, bastante puxado o serviço. O pior que Muito serviço. essa meninada de hoje em dia, essa questão das drogas, né? A própria maconha. Agora, no DF, na data de hoje, né, foi apresentado que o DF estuda uma lei municipal que, caso o jovem seja pego fumando maconha em vias públicas, multa de R$2.000.
Estão tentando de tudo, né? Tem que endurecer, né? É. Assim, porque o papel, acho que está saindo até do papel dos pais, a questão da educação. Educacional, né? é verdade. Meio que agora tá A passando... responsabilidade, né? Já terceirizavam muito e ainda continuam com a escola, né? Pai, fica aí, é para voltar educadinho. E não funciona dessa Tem que ser um forma. trabalho conjunto, casa e escola. Senão acontece o que a gente está vendo aí, né? Verdade. Delegado, a gente tem visto uma evolução, principalmente na legislação em relação... como tudo é muito mutável, muito rápido hoje com as redes sociais, então a gente meio que vai se adequando, né? Trocando pneu com o carro andando, né? Então vai aparecendo uma dor, vai resolvendo aqui. A gente teve essa semana a apresentação da tipificação Qual foi ontem que a gente falou mesmo? Agora fugiu aqui a mente. Gravamos ontem, rapaz, com o Lúcio. O delegado Lúcio Tadeu. Mas foi a tipificação do bullying e do cyberbullying, né? E tem o stalking, porque muita gente não entende como funciona, se você já sofreu isso ou não. De fato, como é que se caracteriza o stalking ou o cyberstalking? Já acontecia há muito tempo, mas nós não tínhamos a exemplo da questão do bullying, né? Não tinha uma tipificação, ficava aquela coisa, não é constrangimento ilegal, não é a contravenção penal da perturbação da tranquilidade. Por quê? Porque é necessário que seja uma prática reiterada. Reiterado, ou seja, requer uma habitualidade. E isso cause um dano tanto na integridade física ou psicológica da vítima. Então, ela deixa de praticar determinadas condutas, ou seja, a sua liberdade ela é tolhida por causa disso. A privacidade também interfere. Então, é uma conduta grave que já acontecia, mas não tinha uma tipificação, assim, de fato, que se encaixasse na conduta. Vamos tentar mostrar exemplos antes do cyberstalking e do stalking. Ele tinha um outro nome antigamente que não fosse o stalking? Tinha a contravenção penal da perturbação da tranquilidade. Então, a pena é como se fosse uma perseguição, mas não tinha a questão da necessidade de configurar a reiteração, por exemplo. Então, até mesmo por ser uma contravenção, a penalidade era bem aquém. Então, era como se, praticava a conduta e meio que não era responsabilizado porque era um TCO, entendeu? Tipo perseguição como? Vou dar um exemplo até no contexto de relacionamentos, que é muito comum. Apesar de que a gente sabe que o crime de stalking não é necessariamente mulher. Pode ser qualquer pessoa, pode ser vítima. Mas fim de relacionamento e simplesmente o companheiro perseguia. Ela saía de casa quando via estava sendo monitorada no salão, deixando os filhos no colégio. E isso acabava criando um temor na pessoa. Um pânico, né? Tinha muito a situação de o cara ficar na porta do emprego. Demais. E tem. Apesar da tipificação, apesar de ter uma causa de aumentos por ser praticado no contexto de violência doméstica e familiar, ainda é praticado. E como você falou, está saindo do meio físico e está laxado no meio virtual. Essa questão dessa perseguição, quando a gente fala, a senhora falou, não precisa ser só para mulher. Pode ser homem, pode ser vizinho, pode ser colega de escola, colega de trabalho. Entra também nessa? Entra, sim. E pode ser provado de diversas formas, porque, assim, é um crime, certo? Então, é um crime praticado, o que a pessoa tem que fazer, o natural? Procurar a delegacia. E como provar? Então, tem várias formas. Prints de conversas. Testemunhas, pessoas que tenham conhecimento, imagens, vídeos. Algumas pessoas procuram, inclusive, o cartório por meio da ata notorial em relação a esses prints, esses registros. Então, tem várias formas de se provar. Algo, como a gente já conversou, que já era comum, mas que até então não tinha havido, como você falou, a necessidade da legislação evoluir com a evolução da sociedade. Existe, por exemplo, a diferença de stalking para... Um exemplo bem claro, quando um coordenador ou o meu chefe começa a me perseguir. Se for para a Justiça do Trabalho, tem outra nomenclatura. Qual era aquela... Assédio moral. Assédio moral. Assédio. Pronto. Qual é a diferença, por exemplo, numa relação de trabalho, de stalking para assédio moral? Bem, na questão do stalking, como a gente já falou, tem a questão da reiteração. E aí, quando a gente fala reiteração, pode ser 2, 3 vezes. Para configurar, tem que ser uma coisa conjunta. Tanto a intensidade como a questão da reiteração. Exemplo,
Pode ser, pode configurar o stalking somente com 2 condutas. Mas, por exemplo, no dia anterior a pessoa stalkeou, ficou perseguindo por mais de 8 horas. No outro dia ele fez a mesma coisa. E aí, o que a gente vem... Por que a gravidade do stalking? Porque isso acaba causando um dano, um prejuízo na integridade psicológica. Então, a meu ver, como profissional, o stalking ele ainda é mais grave do que uma situação de assédio moral, como você falou, porque vai atingir a liberdade da pessoa, ela deixa de ir a determinados lugares, a privacidade dela é invadida, entendeu? Então, eu Eu fiquei nessa dúvida, porque, de verdade, é uma dúvida pertinente, porque Sim. se você, vamos falar que o cara é coordenador de uma equipe de 10 mulheres, vamos dizer assim. E aí ele não gostou não foi com a cara e começa a perseguir no sentido de essas 8 aqui, essas 9 vão ficar no lugar bom e eu vou te colocar pro pior lugar. Uma vez, 2 vezes. Aí, no caso, seria justamente a questão do assédio moral. Não haveria uma... Stalking, né? Nessa situação, não encaixaria nem no stalking, porque o stalking é, de fato, a perseguição. Perfeito. Mas não na perseguição no sentido lato sensu, vamos dizer assim, né? Como você fala perseguição, é aquele perseguir, tipo assim, ficar implicando. Eu acredito que tenha sido. E eu acho que seria o assédio moral na relação de trabalho. Seria característico de assédio moral. Já a perseguição que a gente fala é a pessoa que está sendo monitorando. Então, agora vamos pegar o mesmo exemplo e dizer assim, aquele coordenador, chefe, começa a perseguir a moça, onde ela está indo, fica lá na porta esperando, se ela vai para outro lugar, com segundas intenções ou não. Aí configura o stalking. E aí perturba a tranquilidade dela, porque ela passa a deixar de fazer algumas coisas, porque ela está se sentindo ameaçada. Certo? Então, isso acaba atingindo a privacidade dela, a rotina dela. Então, é isso que o stalking causa. É justamente ou esse dano físico ou o dano psicológico. O stalking pode ser só de terceiros? Pode ser praticado. Por exemplo, o stalking ele pode ser praticado utilizando uma terceira pessoa. Caramba! É possível, sim. Sério? É sério, porque é um crime de conduta livre, ele pode ser praticado de qualquer forma. Então, eu posso utilizar uma terceira pessoa e aí configurar também o stalking. Isso aí entra a figura, por exemplo, do detetive. O detetive pode ser responsabilizado por isso também? Eu acredito. Mesmo exercendo essa atividade de detetive? Olha, acredito que já tenha sido regulamentada, né? Mas assim... A ideia é o detetive praticar sem a pessoa saber. É verdade. Que ele não apareça. Ele não está mostrando muito, né? Mas, assim, a meu ver, se eu descubro que eu estou sendo perseguido, mesmo que seja um detetive, mas isso cause um dano à minha tranquilidade, eu acho perfeitamente possível o crime de stalking. Inclusive, responder quem uma dúvida aqui, por exemplo. Contratou. Vamos lá. Vamos imaginar que eu saí agora de um relacionamento. E aí eu tenho alguns prints. Tenho fotos. E aí eu não publicito isso, não posto nas minhas redes, mas mando pro Instagram de fofoca. Aí vem a tipificação, são fotos íntimas? Não, são prints que possam... Vamos imaginar que eu tenha prints que possa abalar psicológico, de, sei lá, ela falando alguma besteira, ou ele falando alguma besteira, que possam prejudicá-lo de alguma forma. Isso pode causar um dano moral à vítima, né? A depender da situação. Pode configurar difamação, bullying, injúria, bullying, como você falou. E aí vem a questão, se for um crime contra a honra, a questão da difamação, da injúria, por ter sido utilizado um canal que atinja várias pessoas, por exemplo, as redes... massa, né? Aí tem a questão da causa de aumento. Então, se eu utilizo, por exemplo, as redes sociais para isso, a responsabilização criminal do autor ainda aumenta. Só do autor ou de quem publicitou também? Porque deu publicidade, né? Então, de certa forma, essa pessoa está contribuindo para isso. Então, justamente o que a gente estava até conversando anteriormente, a gente tomar cuidado esses sites que publicam para ter uma Eu sei que a intimidade das pessoas hoje em dia está bem... Esse direito está bem... deixado um pouco de lado, né? A gente acaba não tendo controle do que as mídias sociais vêm publicando, mas... Você tem que ter responsabilidade daquilo que você publica. Você tem que saber que isso vai atingir a vida de alguém. Cara, cada estado tem suas características. Por exemplo, eu estava vendo agora nas minhas pesquisas, em São Paulo, uma modelo estava sofrendo stalking. Um jovem de 22 anos,
ele usou um drone. Em São Paulo a gente sabe que tem ali muitos drones, né, Yeltsin? E essa modelo estava sendo perseguida, sofrendo stalk. Esse jovem estava usando um drone no condomínio dela para poder captar imagens, perturbá-la, né? Configura perfeitamente o crime de Estado. Você vê que a pessoa, ela tem o seu sossego, como diz a história, atingido por causa disso. E como a gente falou, essa busca pela informação, a busca pelos likes, a busca por tudo, tá assim, tamanho tá desenfreado e aí não tá se percebendo o grau que atinge as pessoas. As pessoas estão deixando de serem humanas, apesar de sermos seres humanos. A questão da empatia está sendo deixado muito de lado, né? O caso da princesa Diana se caracteriza hoje, trazendo para os dias de hoje, stalk? Com certeza, ela não tinha. Não é nem só quantas celebridades elas estão simplesmente. Eu sei que quando você se torna uma pessoa pública, você abre de mão de muitas coisas. Uma vez eu até vi uma reportagem da Sandy dizendo que ela só consegue ter sossego quando ela fazia as viagens internacionais. Ela conseguia ser ela, porque aqui ela era a Sandy, então ela não podia ir no supermercado, ela não podia... Então a gente sabe que a partir do momento que se torna uma pessoa pública, a gente abre mão de algumas coisas. Mas tem que ter noção. Olha o caso da princesa Diana, ela foi, inclusive, morreu num contexto em que o carro estava sendo perseguido por paparazzi. Olha o grau que se chegou, e isso foram anos atrás. Já era stalking. Ela já era perseguida, né? E aí teve esse desfecho fatal, infelizmente. E quantos crimes são praticados em busca da informação, né? Que ele coloca como... Na sua experiência como delegada, né, nessa trajetória, quais foram os casos assim, mais absurdos de perseguição que você já pôde presenciar? Eu vejo muito como delegada da mulher, né? Chega para mim, atualmente eu estou na feminicídio, mas a feminicídio também tem atribuição para o feminicídio tentado. E o quanto já conversando com vítimas, elas nos relatam o temor que, mesmo com medida protetiva, por exemplo, o autor ele continua perseguindo a vítima. E isso é muito grave. A gente fala assim, stalking, tudo, mas, gente, isso interfere na vida da pessoa de uma forma. Eu já vi casos de mulheres que elas simplesmente não saíam mais de casa. A vida social, a vida normal, como a gente pode chamar assim, não tinha mais, porque você não tem paz. Você imagina você estar no restaurante com a sua família e tudo, quando você menos espera, aquela pessoa tá lá próxima a você, lhe vigiando. Isso perturba de fato tanto. Por que há um dano à integridade física também? Porque isso também causa danos na integridade corporal. Não atinge somente a mente, não é só um dano psicológico. E a mente manda no corpo, né? Exato, nós somos o reflexo da nossa mente. Tanto que a gente até fala que uma das piores doenças que existe é a doença da mente, porque controla tudo. Um corpo são, às vezes, com a mente que não está sã, fica o conjunto inteiro doente. Então é isso, é muito grave. E assim, eu fico imaginando, porque antes e eu fico muito feliz no aspecto, sou pai de menina, nesse aspecto da evolução hoje dessas tipificações. Sim. Eu imagino, delegada, o que era, Kilson, há 10 anos atrás dentro de uma academia, né? A mulher, penso eu, não sei se ainda existe, mas deve existir, esses doentes que ficam perseguindo, ele mira uma menina e começa a perseguir dentro da academia, o horário que ela vai, para ficar lá e, de uma certa forma, ser abusivo. Sim. Isso pode ser considerado como stalking? Se for praticado de forma reiterada e a pessoa se sentir perturbada no sentido de mudar as atitudes, receio de acontecer alguma coisa, é o crime de stalking. E você deu um exemplo brilhante, a nossa sociedade ainda é machista no sentido... Ao extremo. Então, as mulheres são objetos. Então, quantas situações de assédio acontecem no contexto de uma academia? Eu estava pensando aqui como abrir a mente dessas meninas ou dessas mulheres que muitas vezes sabem que ela tem esse tipo de direito, né, do stalking na academia. Era bom a gente exemplificar mais sobre isso. Exato. Por exemplo, contexto, você deu até um exemplo, como acontece, como é comum, por exemplo, uma mulher, quando não está acompanhada com um personal ou com algum homem, né, como eu falo assim, um irmão,
acaba não tendo a liberdade de treinar com sossego, porque fica lá o cara. Você percebe, aquele cara que tá assediando, que tá com aquela. Ele fica sempre dando jeito de estar perto, de estar no horário. E o que o stalker ele faz? Ele examina a rotina. Ele tem que saber qual é a rotina dessa pessoa. Então, já sabe, ela vai estar ao horário, então vou passar aí para esse horário. Vou passar a ficar monitorando ela nas redes sociais. Vou ficar vendo o que ela posta, onde ela tá. Ela tá em restaurante tal. Vou lá. Isso é stalking. É stalking. Aí o cara fica pensando assim, né? Não, eu vou dar em cima dela. Vou ficar dando em cima dela até ela ceder. O machista. Exato. Afinal, o homem tá difícil, né? Não vem aquelas coisas, né? Pra mulher, gente, até puxando até um gancho. Eu não sei se vocês assistiram a reportagem do Fantástico, que fala de uma artista que ela foi morta, a Julieta, né? Eu vi a da notícia, inclusive. Isso, ela viajava de bicicleta. Então, venezuelana. Exato. E você vê que, assim, até para a mulher é muito difícil, né? O quanto a gente está vulnerável, ou seja, eu não tenho liberdade de viajar por aí sozinha, desacompanhada, eu, mulher, porque eu estou em risco. Porque a nossa sociedade ainda é machista. Já, por exemplo, algumas pessoas, hoje bem menos, que todo mundo já conhece seu rosto e tal, mas já aconteceu situação, por exemplo, na academia ou em outros lugares, de passar de assédio para stalking? Você fala em casos práticos? Uhum. Sim, é muito comum. Porque aquela pessoa, primeiro parte, vê a menina, se atrai, seja pela questão física ou pelo jeito e tudo, e vira uma obsessão. Quantos filmes a gente já assistiu? Quantos filmes a gente já assistiu de caras que são obcecados? E nesses filmes, o quanto às vezes se romantiza. Verdade. Não é? Quando, na verdade, é uma parada muito louca, né? É uma obsessão. Já aconteceu com você, delegada? Olha, já teve situação de eu notar realmente assim, uma pessoa ia estrategicamente no horário que eu estava na academia. Às vezes, coincidentemente, próximo do aparelho que eu estava, sempre revezando, querendo revezar. Aí eu acho que depois da informação de eu ser policial, meio que, né? Disse assim, eu acho melhor. Quando é que passa? Qual é a vírgula? Onde é que passa o limiar de dar em cima, assediar, do stalking? Como é que a mulher pode perceber isso e como ela pode fazer essa denúncia? Olha, como eu te disse, o que é que vai configurar o stalking? É quando aquela situação tá me deixando desconfortável ao ponto de, por exemplo, eu fico com medo de ir para o estacionamento sozinha depois da academia, porque eu tenho medo do cara. Então, isso já está fazendo com que eu deixe de praticar a minha rotina, porque eu estou me sentindo ameaçada. Então, aí, a partir desse momento, e aí, como a gente já falou, é praticado de forma reiterada, porque, assim, um ato isolado não configuraria o stalking. O stalking, ele é um crime habitual. Ele precisa que seja praticado de forma reiterada. Como a gente viu, não tem uma regra. 2, 3 vezes ou mais. E pode, como eu te disse, pode até numa segunda vez e isso já configurar stalking. Eu vou mais além que isso. Eu vou entrar mais um pouquinho. Vamos sair do ambiente da academia. Vamos falar de balada. Sim. Né? Teoricamente, quando você vai para uma balada, tanto a mulher quanto o homem, solteiros, estão disponíveis para flertar ou para de alguma forma estar aberto a qualquer tipo de relacionamento. E é muito louco isso, porque o machista, ele acha que por ele estar na balada e ter uma mulher, ele tem o direito de chegar, pegar no cabelo. E quando ele começa a reiterar isso em várias baladas com a mesma mulher, também pode ser caracterizado como stalking e ela pode fazer essa denúncia, correto? Pode. Assim, temos que até ver a questão do toque, por exemplo. Pode configurar até uma importunação sexual, depender de onde ele toque, né? Porque você falou a questão das baladas, né? Eu até costumo dizer que tem certos ambientes que a mulher parece um pedaço de carne e tá lá o homem para escolher qual pedaço de carne ele vai querer. Né? É um produto. O quanto eu já vi isso em balada e tudo,
que os homens, eles enxergam, infelizmente, pela criação, porque não vamos generalizar, porque há homens e homens, Verdade. né? Isso é questão de criação e de índole, né? Mas o quanto isso acontece, então, tipo assim, como você falou, hoje o homem a gente escuta muito, né? Hoje o homem tá difícil. Então, as mulheres têm que se sujeitar a ir para uma balada e escolher que não quer paquerar com ninguém, que tá lá para se divertir, para curtir com as amigas. Necessariamente eu tenho que tolerar uma pessoa sendo inconveniente comigo, dando em cima. Porque paquera, você tá num ambiente muito. Tudo bem, você tá numa balada, a paquera é normal acontecer. Agora, eu tenho que perceber o momento em que a mulher não tá afim. E aí, é a questão de eu me mancar, não, tudo bem. Vou partir para outra, enfim. Mas a partir do momento que eu fiquei obcecado para essa menina, onde ela vai na festa, eu tô indo atrás. Isso é mais comum do que se imagina. Nossa Senhora. Se a gente olhar para o cinema, quantos filmes a gente já viu, inclusive, feminicídios a terminarem como feminicídio no estacionamento? E, Edson, as redes sociais, isso é tomar muito cuidado. Elas meio que a gente se autocoloca no monitoramento. Os stories, a gente tem mania, toma aqui em canto, posta, marca onde tá. Isso é prato cheio para um cara que tá te stalkeando. Porque eu já vi casos, inclusive, da pessoa saber onde tá pelos stories, vai bater lá. Tem estoque do bem e estoque do mal? Existe a curiosidade. A curiosidade é normal do ser humano, certo? Todos nós temos. Alguns com a curiosidade mais aguçada, outros não. Mas a partir do momento que isso vira monitoramento, aí isso vira para mim o stalking. Olhar de vez em quando, o que é que fulano tá fazendo, não sei o quê. Isso é natural. Fica tranquilo que se você aparece em primeiro lugar nos stories dos seus amigos, isso não é stalking, isso é só curiosidade, né? Agora, delegado, assim, você falava aí agora há pouco, eu aproveito para fazer a seguinte pergunta. Alguns países existem o estudo da vitimologia. As redes sociais não seria a gente dar oportunidade a essas invasões para que aconteça realmente o stalking? A evolução, ela é engraçada, ela vem tanto para coisas boas como para coisas ruins. Então, é muito bom a questão dessa internet no viés global, mas também a gente acaba abrindo mão de muitas coisas. Então, a nossa intimidade hoje em dia, ela está sendo devassada justamente pela internet. E como eu até falei para você, às vezes é nós mesmos que nos colocamos nesse tipo de situação. Porque você vê o Instagram da vida. A gente conhece, a gente é amigo mais de 1.000 pessoas, é difícil, mas você vai ver no Instagram, tem 2, 3, 4 mil pessoas. Então, tem pessoas lá que, inclusive, você nem lembra, encontrou uma vez numa situação, adiciona. Seguiu, pronto. Aquela pessoa está sabendo toda a tua vida. Já aconteceu o caso acho que foi uma menina que eu conheci através de uma amiga, acho que salvo engano, no Paraná. E aí, eu não lembrava mais, sabe? Aí, tudo bem. Aí, um dia eu encontrei. Esse mulher, mas eu vi, tu foi pra tal canto, pra isso, aquilo. Pessoa dando conta da minha vida que eu nem me lembrava. A questão da rede social. Se a gente for mesmo restringir, aqueles 1.000 amigos que a gente tem, se fosse para restringir, não dá 100. Mas tá lá, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, e são 3.000, 4.000 pessoas que tá vendo seus stories. Agora tem os melhores Inclusive amigos. a polícia, quando vai cumprir mandado de prisão em determinados restaurantes. Né? E não stalk, a polícia pode olhar quando deve. Já teve uma situação Conte recente da recuperação do aparelho celular, né? Foi, inclusive, recuperado no Pará, um aparelho celular daqui. Mas um celular ou um iPhone? Um iPhone. E o crime não compensa, viu, gente? O barato saiu muito caro. Conte aí, essa aí. E aí, eu falando com um colega lá do Pará, eu falei assim, entra no Instagram, porque era aberto, né? Entra no Instagram e vê os stories dele, que a gente sabe já onde é que ele tá. Batata, tava lá, pã! Aí pegou, recuperou o celular. Recuperou. Qual foi o restaurante, delegado? Não foi. Foi no Pará. Foi no Pará. Né? Não foi restaurante, não. Não vou dizer onde ele tava, não. Mas ele trabalha justamente com mídias sociais. Eu disse, gente. Na mesma hora eu falei assim, amigo, olha bem aí. Que tu vai dar ver. Em cima. Sabe por quê? Eu acho que é interessante esse bate-papo, porque a gente acaba abrindo um pouco a mente de quem é stalkeado
e que isso pode terminar de uma maneira muito ruim, né? Não precisa, obviamente, falar de nomes aqui, delegada, mas assim, mais recentemente que a senhora lembra, teve algum caso mais emblemático para você, assim, que deixou com a pulga atrás da orelha e disse, se a galera não tomar conta, isso vai acontecer mais vezes, em relação ao cara se vidrar na menina e passar dos limites de, sei lá, prejudicar a própria família inteira? Porque assim, pode acontecer que essa pessoa que esteja realizando stalking, ele até sofra de alguma psicopatia. Hoje em dia, agora eu não sei, as pessoas passaram, inclusive, vou dar exemplo, acesso a armamento. Isso é muito, muito grave. Não é levantando bandeira nenhuma, mas assim, na minha perspectiva com relação ao armamento, não é todo mundo que pode ter. Eu acho que profissionais de segurança pública, aquilo que a tua profissão te exige, realmente, para mim, por exemplo, ter arma não é opção, vem parte do meu Da dever, sua armadura. da minha armadura. O problema é que com os anos as pessoas tiveram acesso muito fácil à arma de fogo. E aí o que eu falo, o alerta do stalking? Pode ser a situação do stalking que o cara é obcecado pela menina, chega a um ponto, por exemplo, vou te dizer, pode ser, ele é tão obcecado a um ponto que essa menina até esteja se relacionando com alguém e acabar dando uma situação de ele matar a pessoa. de matar, porque a gente, como a gente estava falando da questão da doença da alma, da cabeça e tudo, a gente não sabe qual a patologia, por exemplo, que esse stalking tem. Até quando isso deixa de ser um stalking, da característica da pessoa, de ter se impressionado, né, como a gente usa o termo, até quando isso também não possa ser uma patologia, então é um risco. Uma doença, Uma né? doença. O cara que tá assistindo aí pode dizer assim, delegado, mas isso é mimimi, isso já acontece desde sempre, porque o menino apaixonou pela menina. Uhum. É bom a gente sentir a ferida na gente. Não, é besteira, ó, só porque aí você imagina você no lugar, que chega a um ponto em que você não consegue ter sossego, não consegue um momento de lazer com a sua família, com seus... Porque a todo momento você está nesse medo, nessa ansiedade daquela pessoa estar lá lhe fazer algum mal. Porque o stalking, o que causa essa intranquilidade é justamente a pessoa estar se sentindo também ameaçada. Não é pura e simplesmente Tô pensando a aqui que perseguição. você imaginando, por exemplo, uma cena. A moça sai com a família. Vai com o pai, com a mãe, com os irmãos e tal para um restaurante. O cara já tá stalkeando ela, já tá... Aí quando ela se depara, ela tá com o cara na frente na outra mesa. E ele encarando. E ela não fala pro pai com medo de... Já aconteceu, não já? Já vários casos. Isso é muito comum, principalmente como a gente tem falado em relação a mulheres. Por que que a lei trouxe uma causa de aumento quando é mulher? Porque acontece. A causa de aumento quando é mulher, ela não é só na situação de violência doméstica familiar, é também na situação de menosprezo ou discriminação pelo fato de ser mulher. Ou seja, a mulher é um objeto. Então, é justamente isso. A lei, ela não é criada à toa. Sim. Então, tem justamente essa causa de aumento. Causa de aumento do stalking praticado por 2 ou mais pessoas ou com arma, tá vendo o exemplo que eu te trouxe? Também a lei prevê essa causa de aumento quando o stalking é praticado também. Aquele caso da Ana Hickman, que ela estava no hotel, postou que estava no hotel, daqui a pouco o cara que era obcecado por ela e tal, entrou. Você lembra desse caso? Vamos dar um exemplo. John Lennon, ele foi morto por um fã. Esse cara certamente perseguia. Tá vendo? Até Os passos, é muito grave, gente. A gente pensa assim, como tu falou, é mimimi. É romantizar uma paixão. A gente deu exemplo da Lady Di. Morreu nesse contexto. Como diz, a ferida no outro às vezes nem dói tanto. A facada do Bolsonaro foi um stalker, não? Gente, não sei, porque até hoje eu não entendi como foi essa facada. O cara perseguia? Já será? Não sei. Tem tantas versões nesse caso. Eu vou né? Mas sabia que na política tem stalking? Tem. Fake news, tem tudo isso que com as redes sociais se potencializou. Vamos lá, eu crio um perfil falso. Existem pessoas aí que têm até 30 perfis Ave Maria. falsos, tem? E aí? Essa jurisprudência, como chegar, essa tu tá falando de investigação? perseguir o cara, de perseguir a pessoa? Criar um perfil falso e aí eu começo A ficar perseguindo, monitorando. Sim. A gente, como a tecnologia, ela evoluiu tanto para o bem como para o mal. Então, hoje em dia, com a tecnologia, você consegue, eu não vou entrar em detalhes de investigação, mas você consegue descobrir de onde é que vem esse perfil.
Quantos perfis a gente já viu até agora nas fake news ou até no contexto de falando mal da segurança pública, por exemplo, utilizando esses perfis fakes e a pessoa é rapidamente A senhora não descoberta. pode Não falar... precisa ir no Vale do Silício para Pra saber. Não precisa. Delegada, assim, a senhora não vai revelar muito, tá, sobre investigação e tal, mas é zero a possibilidade de o cara criar um fake e agoniar a vida de uma pessoa, stalkear nesse sentido de passar 3 dias, vagabunda, daqui a pouco, no outro dia, eu vou te pegar, vou te matar, no outro dia. Descobre. Desculpa. Gente, olha, o crime não compensa. É a mesma história que eu falei do celular. Você comprar uma coisa baratinha, rapaz, você responder por receptação dolosa ou culposa, não Estraga a vida do compensa. cara, né? Pô, tá lá. Você vai ser fichado. É a mesma coisa isso aí. Eu vou fazer um perfil fake. Gente, tem como descobrir. Eu não entro em detalhes, porque faz parte de investigação. O pessoal da DRC até me mata se eu entrar nesse... A gente só tá falando de homem para mulher, por exemplo. Homem, quando acaba um relacionamento e a moça cria um perfil e começa a atazanar a vida da atual companheira. É stalking. É stalking, aí depender da situação, se ela estiver xingando. Porque o stalking, o fato dele ser praticado, ele não impede a prática de outros crimes que acontecem no mesmo contexto. Porque eles são equivalentes, né? Então, por exemplo, eu estou stalkeando, estou perseguindo e no contexto também eu estou mandando mensagens injuriosas, estou Ameaças. ameaçando, eu estou difamando. Eles se somam. Somam. Pode ser no contexto de concurso material, que ocorre a soma, ou no concurso formal. Tem que ser analisado o contexto em que é Me praticado. explica um pouco, assim, por Vou exemplo. te dar um exemplo da violência doméstica familiar e descumprimento de medida protetiva. Tem a medida protetiva, quando a medida protetiva é descumprida, nós temos o crime de descumprimento de medida protetiva. Mas nesse contexto, além de ter descumprido, ele estava perseguindo, ele estava mandando mensagem, estava monitorando essa mulher. Então, esse cara, ele vai responder criminalmente em concurso material, ou seja, somando as penas, tanto pelo descumprimento de medida protetiva, como também pelo crime de stalking. Por exemplo, o stalking que no contexto ocorre uma situação de lesão corporal, vai responder pelo stalking e acumula também com a lesão corporal. Então vem sempre o bônus. Então... Não tem errada, né? Então, porque geralmente acontece. Vou fazer umas perguntas. Como o policial Vai, depois eu militar, pergunto. como o policial militar, ele deve se comportar diante de situações em que a vítima relatar para ele que vem sofrendo isso, como ele deve agir? Tem que no ir, dia a por dia, exemplo, você fala, foi acionado, né, a polícia militar, apresentar a situação e vítima à delegacia. Quem faz a análise da tipificação legal é o delegado de polícia. Então, houve essa situação que acionou a polícia militar, apresenta na central de flagrantes, ou não foi no interior, na delegacia, o delegado vai analisar a situação e autua ou não. Eu acho assim que não pode uma situação de uma mulher acionar uma situação. Isso é besteira. Existem casos, a gente sabe, né, que inclusive, às vezes relata, né, que houve uma situação de violência e não há condução. A análise cabe ao delegado de polícia. Se a vítima está reportando um crime que está sofrendo, conduza. Se o delegado ou a delegada não autuar, isso é uma análise dele. Mas cabe à Polícia Militar ou à Polícia Civil ou à Guarda Municipal, qualquer instituição de segurança pública que for reportada um crime, apresentar na unidade responsável pela análise. Vamos entrar num outro tema aqui. Eu não sei, é uma pergunta meio doida, mas acho que vale. Eita. Acho que vale, Kilson. Bora lá. Existe stalking de pai e mãe para filhos? Olha, vamos tudo... Larissa Manoela. É um caso. Eu acho que tudo tem que ser analisado na medida correta. Por exemplo, eu vou te dizer. Hoje em dia, as coisas estão tão soltas que eu acho necessário os pais tomarem certas cautelas em relação aos filhos, principalmente filhos menores de idade. Hoje em dia, quando a criança ela já cresce com o celular na mão. Rede social, criança com 7 anos, 8 anos já tem um Instagram. Eu acho que os pais têm que ter esse cuidado, sim, certo? Porque a gente nunca sabe quem está do outro lado da tela.
quando as situações de pedofilia acontecem nas redes, né? Por Você meio acha das que o redes. seu filho, a sua filha está salvo dentro de casa e está Não. trancado num quarto? Nós já tivemos vários casos, já tivemos novelas que Fala isso. Eu estou te falam sobre o perguntando tema. isso, delegada, porque hoje os jovens são muitos direitos e poucos deveres. E eu não sei de onde passa a cota, por exemplo, o menino passou dos 18 anos e, vamos dizer, uma menina passa dos 18 anos, 18 anos, eu não respondo mais a você, eu sou maior de idade. E o pai, vamos imaginar, um pai ou uma mãe preocupado começa a seguir os passos de onde o filho vai e tal, tal. Imagina que essa menina ou esse menino tem uma mente tão ruim que ela vá a uma delegacia e faça uma denúncia contra os pais. Eita, delegado recebendo uma ocorrência dessa. Olha, eu acho que tudo tem que analisar o caso prático. Eu acho que você está falando questão de adolescentes, tudo, nós crescemos, então somos seres em evolução. Quando a gente é menor, né, criança, adolescente, aí é que a questão do processo evolutivo, a gente é uma esponja. Tudo a gente vai absorvendo e vai aprendendo. Qual é o que a gente estava conversando? O papel do pai e da mãe é educar, junto com o colégio. Então, é orientar. Então, a partir do momento que eu não vejo que seja uma perseguição, tem que ver caso em caso, né? Casos práticos. É possível haver o fato de ser pai e mãe, vai dizer que nunca vai se configurar a situação de stalking? Pode configurar. A gente tem que analisar o caso concreto. A meu ver, se for uma situação que o pai e a mãe estão preocupados com as companhias, a gente sabe hoje em dia que tem acesso muito fácil a drogas, muito fácil a armamento, a gente sabe as influências que existem. Então, se tem essa preocupação do pai e da mãe, nesse monitoramento, eu coloco entre aspas, mas é no sentido de cuidado, ver com quem meu filho está andando, o que meu filho está fazendo. Eu estou desconfiando que à tarde ele está indo consumir drogas em tal canto. Então, eu não vejo isso como uma conduta criminosa. Mas, a partir do momento, aí vamos dar um exemplo. Minha filha, eu passo, ou algum parente meu passa a ficar monitorando e perseguindo. E isso causa uma intranquilidade, a pessoa está deixando de fazer. Vamos dar um exemplo, um pai que não mora com os filhos e, de repente, cria uma obsessão. De perseguir, saiu da normalidade. Tudo que sai da normalidade, que cause a intranquilidade e que, repito, se faça de forma reiterada, eu vejo sim a possibilidade. Da mesma forma, por exemplo, você um filho fora do casamento, uma filha fora do casamento, e no decorrer dessa situação, esse filho começa a perseguir essa família, que deve ter acontecido já. Sim, já viu em filme também. Que fica vendo... Todas essas coisas, o filme vamos lá, eu tenho uma filha de 16 anos, correto? E ela vai a um evento, um festival, e eu contrato um segurança particular que ela não saiba. E ele vai estar ali, olhando de olho, e de repente ele comete um vacilo de ela perceber que vai nele. Não, foi seu pai que me contratou para me te olhar aqui. Caracteriza o stalking? Não. Primeiro porque a gente viu que não houve a reiteração da prática. Foi uma situação, como a gente falou, tem que ter a reiteração e a intensidade. Se for a partir do momento, por exemplo, eu te dar um exemplo, tu sem autorização dela, toda festa que ela vai, tu bota uma pessoa para ficar atrás dela e isso já causa um pânico, né? Pânico, uma intranquilidade, ela não sabe nem, por exemplo, quem é essa, e isso porque lembra que a gente falou que o stalking ele pode ser inclusive praticado por uma terceira pessoa, eu fazendo uso de uma terceira pessoa. Aí pode configurar, mas essa situação que você me trouxe, eu não vejo como stalking. Gostar, assim, só o pai dizer assim, minha filha, eu ia achar era bom. Cuidado, né? Meu filho bote 2, 3 seguranças que tá tudo ok. Se ele já fez, é brincadeira dele, já fez. Já fez. Mas, Kilson, respondendo diretamente, você não cometeu crime, relaxa. Fica tranquilo. Você não vai ser conduzido. O stalking no ambiente escolar, é porque tem duas situações, na minha opinião, né? Tem a meninada, passa também muito pelo bullying e tal, mas também tem no ambiente universitário. Você fala um colega de universidade que passa. Colega de escola. Pode acontecer, porque são pessoas, pode ser pessoas próximas, mas que você, como eu te disse, tá aquela coisa doentia de estar perseguindo a pessoa. É perfeitamente possível. Por exemplo, eu sou de uma determinada turma, tem um menino da outra turma,
E aí, toda hora ele tá, onde eu tô, ele tá, fica olhando pra mim, eu vejo que ele fica toda hora olhando meus stories. Isso tá é aquela coisa, quando passa a me perturbar e eu me sentir ameaçada com essa situação, configura o Aí a stalker. amiguinha vai falar assim, não, porque ele tá apaixonado por ti. Não, só o que é doido. Você te liga, gato. É, porque é perigoso. A gente pensa que não é. perigoso. Ó, pra você ter ideia, e qual é se eu estiver errado? Um crime muito, muito próximo do stalking, do bullying, do cyberbullying, é o feminicídio, né? Sim. Eles andam muito juntos, né? Ando porque evolui. A gente já conversou no podcast passado que não começa no feminicídio, vem outras coisas. Uhum. O stalking, ele não deixa de ser uma violência psicológica, por exemplo, porque isso está causando um dano emocional, está tirando a minha tranquilidade. Então, ele vai evoluindo. Então, por exemplo, aquele feminicida, pode ser que no contexto anterior ao feminicídio, ele estava monitorando essa mulher. Né? Estava Isso, stalkeando. eu fico perturbado muitas vezes. A gente vive, infelizmente, no Brasil em especial, no mundo ou no Brasil, uma avalanche de separações, né? Assim, porque tudo hoje é muito efêmero, muito rápido. Sim. Na primeira briga separa, tal, aquele negócio todo. E eu fico imaginando tanto ex-companheiras quanto ex-companheiros, como eles ficam obcecados. Ele, não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, eu vou começar a perseguir, eu quero saber com quem tá, onde tá. Isso é perturbador, né? Exato, e já vem desse, uma pessoa com esse perfil dentro do relacionamento ele já tinha. Então é a questão de que eu não quero que você tenha contato com fulano, porque fulano é má influência para você. A família, ele quer logo afastar. A primeira coisa que ele faz é afastar da família. O feminicida faz isso? Ele faz. São os mesmos modus operandi? Porque ele já o abuso ele já vem de uma forma conjunta. Então, tem casos de feminicídio tentado e consumado que eu já peguei que os familiares relataram. Ele não deixava a gente ter contato. Por quê? Porque o abusador, ele sabe que se tiver contato, a mãe vai perceber, o pai vai perceber aquele roxo. Aí, quando perceber, a mulher acaba dizendo o quê? Que caiu, se machucou sem querer. Aí, o que ele faz? Ele tira o contato dessa mulher com qualquer pessoa que possa chegar e dizer: olha, não tá normal isso. Isso aí não tá certo. Ele faz isso. A senhora, por exemplo, a senhora já pegou casos, por exemplo, no depoimento do abusador, ele, por ser tão machista ou por imaginar algo, ele te desafiou ou foi grosseiro? Já chegou a situações? Já, várias vezes. Sério? Porque, assim, a feminicídio, ela tem tanto atribuição. Isso eu falo no contexto da feminicídio como um todo, minha unidade. Eu pego não somente no contexto do feminicídio tentado e consumado. Qualquer morte violenta de mulher em Teresina é investigado pela feminicídio. Então, a gente pega muito caso, por exemplo, de organização criminosa, de tráfico. Então, várias vezes em sede de interrogatório, o interrogado, ele queria, né? A mulher, lourinha. Aí chega logo pensando, tipo, É mesmo. várias vezes. Só que eu não esquento, porque assim, eu gosto de pegar o bandido nas contradições dele. Se ele acha que ele tá sendo mais inteligente do que eu me confrontando, ele tá se ferrando. Primeiro porque eu sempre faço filmado. Então, você imagina a impressão de uma pessoa que vai julgar é totalmente diferente do que é escrito de forma fria, num termo de depoimento. Olha, o juiz está vendo a postura do cara, as contradições dele. Às vezes, é muito mais inteligente você pegar ele na mentira com as perguntas do que eu confrontar. Você, fala direito comigo. É muito mais fácil. Você faz tirar onda? Não, eu tiro onda, aí eu deixo ele falar. Aí lá pra frente eu faço outro questionamento. Aí ele houve a contradição, entendeu? Então, eu não esquento com isso. A coisa que mais pega no mundo e que lasca as pessoas, com perdão da palavra, é a vaidade. Porque o inteligente é aquele que não se deixa dominar pela vaidade. E é justamente por isso. Eu não vou perder tempo batendo boca com o interrogado, porque ele me desrespeitou, disse alguma coisa, se o que eu tô lá é para Já teve situações, por exemplo, o cara acreditar tanto na impunidade ou no dinheiro, matou a menina, matou a mulher e meio que ficou desdenhando. Acontece. É aquela questão, assim, eu até falo assim, o inquérito, eu tenho todo o cuidado, mas aquela coisa que encerrou a fase do inquérito, já está na fase processual, uma situação que já não está nas minhas mãos. O que é que eu podia fazer?
o inquérito o melhor instruído possível. Muito bem feito. Se mais para frente, em sede de processo, a ser concedida a liberdade provisória, e às vezes a gente até viu situação, concede liberdade provisória e fica desdenhando da justiça e da polícia, né? Isso está além das minhas mãos, eu não posso fazer nada. O que eu podia fazer, está entregue o trabalho. Agora, eu acho assim, que ninguém impune para sempre, se não, eu até falo, se não paga na terra, paga no outro plano. Então, aquilo que você fez, você vai pagar. Seja através de uma punição penal, seja mais para frente. Às vezes acontece aquelas coisas que a gente vê. Morre de uma doença, né? A gente fala assim, rapaz, o cara era tão ruim, morreu sofrendo. Então, a gente paga. Eu tenho muito a questão da lei do retorno. Você paga. Ou paga pela justiça dos homens, ou paga pela justiça de E Deus. o que a gente tem, a senhora falou um negócio muito interessante, né? A vaidade é um negócio absurdo. Às vezes você vai num caminho que você não tem mais como voltar ou não quer mais voltar. Às vezes o cara é preso, ou a moça é presa, ela vai para o Poder Judiciário, é solta e sai debochando da polícia. Só o que tem. Mas é aquela história. Muitas vezes acontece pela questão do estado de espírito. Eu já vi várias situações, Pra não como ficar, repórter no policial. interior, a gente fala para não ficar por baixo. Mas eu já vi várias situações onde pessoas, algumas começam a chorar, outras começam a sorrir, enfim, uma série de situações quando a pessoa é presa, ela tem ali... Várias reações. Várias reações podem acontecer. É muito doido. É muito doido. Doutora, antes de a gente fechar, sei que você é muito atualizada. Então você acompanha tudo o que acontece quando dá tempo. Agora a gente está nessa edição aí do Big Brother Brasil. Não sei se você acompanhou alguma coisinha, viu algo? Eu não assisto, não, confesso. Mas, assim, eu tô vendo... O Instagram é bom porque ele Você fica pegando drops, né? Eu tô lhe falando TikTok. porque diariamente se lida com abusadores. Né? Como a senhora falou, nunca um feminicídio. Ele começa no feminicídio, né? Tem toda... E tem um personagem... Não tô falando que esse cara é feminicídio. Eu tô falando sobre o abusador, sobre o poder de persuasão. Esse cara, acho que é Rizan. Ele tem um poder de persuasão, ele conta uma mentira como se fosse uma verdade tão grande. Na edição agora eles precisaram desmentir o que ele tinha dito, porque ele estava convencendo o pessoal. Então, assim, são características base de abusadores. Porque o abusador, ele faz um jogo psicológico. Ele é muito inteligente, ele não é bobo. Então, ele sabe, por exemplo, inverter as coisas. Chega um momento, aí eu até falo a questão da violência doméstica familiar, que ele inverte tanto que a vítima acaba achando que a culpa é dela. É assim que ele age. Foi isso aí que aconteceu. Exato. Ele é muito, eu chamo até perverso, porque ele utiliza desse jogo psicológico para conseguir o que ele quer. A dependência emocional. A dependência emocional. Tem uma patologia que é o narcisismo, que o abusador, ele mexe tanto no psicológico da vítima, de um ponto em que ela não consegue mais ver a vida sem ele. Ele coloca como se essa fosse a única forma de amar, que se ela terminar com ele, ninguém mais vai querer. Ele destrói... Aquela história do vitimismo. Olhe no meu olho. É bem isso. E isso ele sempre vai se colocar como vítima, como se fosse a situação tivesse ruim para ele, não para a vítima. Você já conseguiu ter oitivas de mulheres? Falou, não, o cara fazendo, e ela diz, não, é porque ele me ama. Tem demais. E eu já peguei um caso na feminicídio que quem pagou a fiança do agressor, que foi uma situação de tentativa de feminicídio, foi o pai da vítima. Hã? Eu já peguei. Porque ele era um bom pai. Esse foi o termo. Então, você vê o machismo, como é que a sua filha era agredida. E você pagou a fiança do agressor, porque ele é um bom pai e era bom para sua filha. O bom é no sentido de quê? Sustentável. Financeiro. Gente, isso aqui é capital. Então, você imagina no interior. E não é desmerecendo o interior em relação à capital, mas, assim, tem menos acesso à informação. Às vezes são pessoas que a questão não terminaram o ensino básico. Mas vem muito do próprio pai. Sim. É o exemplo que arrasta. As filhas eram criadas para quê? Para casar. Eram doutrinadas, né? Doutrinadas. A palavra é essa. Exatamente. O pai
É assim, é como se... hoje em dia não, tem mudado, graças a Deus. Nós vemos aí as mulheres cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, mulheres assumindo posições importantes que não se via há anos atrás, porque a função da mulher, enfim, vai se formar porque se forma, mas quem vai lhe sustentar, quem vai ser o seu dono, vai ser seu marido. E era uma Cara, eu doutrina. ouvi as rodas, me lembrando agora, ouvi as rodas de conversa dos amigos do meu pai, que iam para beber, né? Eles ficavam assim, eu me lembro que eles falavam assim, olha, mulher só presta assim, na cozinha, um menino no colo, um outro puxando a saia e um na barriga. Tu deve ter ouvido demais isso. É Demais. assim, com o passar do tempo e com a evolução, do como a gente aprende, né? Eu tenho 2 mulheres maravilhosas, minha esposa e minha filha, e assim, nessa trajetória elas me ensinaram tanto o quanto é importante tratar a mulher como ela deve ser tratada, de não aceitar menos do que elas merecem. Mas assim, absurdo que ainda existe disso. Ela falou, o pai pagou. Falou do Big Brother, teve esse último caso da Yasmin Brunet, vocês viram, né? Aham. Em que ele falou assim, gente, a Yasmin Brunet, eu acho que das mulheres da A mulher mídia, lindíssima, é né? uma das mais, e eu não tô falando porque eu não tô levantando bandeira feminista, não, tô sendo uma pessoa lógica, ela é linda. E o outro dizer que ela já foi mais bonita, que agora ela tá velha. Com 35, Com 30... Gente, você tá vendo como as mulheres continuam sendo vistas como objetos? Olha esse cara. Aí você pega assim, compara esse cara com ela. que é o Rodriguinho lá. Aí eu fiquei Ele assim... soltou outra, você viu? Ela também já cheia de um Gente, péssimo... teve mais. Teve porque ela tem um problema de compulsão alimentar. Ela relatou isso. E aí, ele chegou na frente de todo mundo e falou assim, não é Yasmin Brunet, é Yasmin comer. E começou a tirar essas ondinhas, né? A gente pode pensar que isso é normal. Não é até que façam com a sua filha. Exato. Ou com você, caso sendo mulher, né? E é impressionante como esses momentos, por exemplo, um reality desse, o cara aguenta ficar disfarçando 3, 4 dias, ele começa a cuspir o que ele é, né? Caráter é caráter. Eu até numa postagem que eu coloquei no meu Instagram profissional, que eu coloquei assim, cultura e educação não se passa no débito. Ou seja, dinheiro não vai te trazer isso. Então você vê que é um cara que, eu não sei como é que tá a situação dele financeira, mas foi um cara que ganhou muito dinheiro, né? Um artista. Enfim. Sim. E poderia ter aproveitado... Como autor também de músicas, né? E isso, poderia ter aproveitado as oportunidades que ele teve para poder... Isso é questão de cultura, de educação. Não colocando um veneninho, né? Mas ele já foi acusado, não, ele agrediu a ex-companheira, né? Aí olha o machismo que saiu assim, você vê que não é somente nos comentários, pelo que você me falou também é questão de relacionamento. Então, para um cara desse, na minha análise da situação, é um cara que vê a mulher como um objeto, ou seja, Yasmin Brunet, com 35 anos, já tá gasta, já foi. Agora, assim, é meio... É fora, assim, sabe? de lógica. Né? Nós temos uma questão muito grave, eu considero. A música brasileira, em alguns pontos, ela coloca a mulher como esse produto, como vulgar também. É que uma delegada de polícia analisa. Por exemplo, tem uma música no samba que eu gosto muito, do samba Essa música aí, ela não é Mas machista, não, ela é a lei. E assim, com tanta roupa suja em casa, você vem atrás de mim. Mulher foi feita para o tanque, homem para o botequim. Mulher foi feita para o tanque. E isso foi um grande fenômeno. Você vê, né? Amélia, que é uma mulher de verdade. Quem é a Amélia? Uma mulher submissa, aguenta tudo, traição. Não era isso? Ainda continua. Você for... eu não me lembro qual era a poesia, isso sendo irônico, mas falando assim... taca bebida nela, ou seja, coloca essa mulher num contexto de uma festa vulnerável e se aproveita dela. E a gente dançando e curtindo esses hits, né? Coloca uma pancadinha, né? Isso é estupro. E de vulnerável, porque é uma situação de uma mulher que vai estar vulnerável pela situação da ingestão de bebida alcoólica ou droga, a depender da situação. Quantas mulheres já foram, no contexto de festas, estupradas? A famosa bala, né? Eu ia perguntar isso, até para senhora não, você. Para
para você dar um toque importante para as mulheres. Eu acho que cada vez mais as mulheres vão aonde quiserem ir, se portem da forma, não é um decote que vai dizer que a mulher está vulnerável, está fácil, né? Eu tenho um grande amigo, e ele me relatou isso, eu fiquei pasmo e muito espantado. Eles foram a um show, Kilson, um show grande, ficaram no palco, e com um grupo de gente bacana e tal. E por um momento ele foi ao banheiro, o companheiro. Quando ele voltou, ele começou a perceber que a companheira dele começou a passar mal. E que o som desmaiou nos braços dele. Olha, a sorte é que ele estava lá. No momento em que ele foi, alguém colocou a balinha, a tal da balinha, ou um Boa Noite Cinderela, porque ele não tinha visto o cara que fez isso, ou a mulher que fez isso, não sei. E Teresina vive uma loucura de bala. Sim. Isso não é segredo para ninguém. Você vai nas baladas, tem traficante lá dentro vendendo. Acredito eu que a polícia deve estar fazendo algum tipo de trabalho. Qual é o conselho, qual é o alerta? E se isso acontecer, como a mulher pode denunciar? Olha, tá sempre alerta, como você falou. Eu sei que você está numa situação de entretenimento, que você está se divertindo, mas a gente sabe que bandido está em qualquer lugar. Já teve caso, por exemplo, isso em outros estados, que eu fiquei sabendo, que eles fazem isso justamente para facilitar situações de furto. Ou seja, coloca uma coisa na bebida, a pessoa fica vulnerável, fica menos atenta, leva bolsa, leva celular. Quando não estupro, né? Quando não estupro. Aconteceu, assim, eu acho, para a mulher, não é que eu precise de ter numa balada um homem do meu lado para me dar segurança. O que eu quero dizer é assim, evite estar sozinha. E aí você pode estar na companhia de qualquer pessoa, de uma amiga. amigas. Nesse caso era o companheiro dela. Vai no banheiro, você tá com alguém, vá acompanhado. Certo? Porque a gente nunca sabe quem tá lá. A situação, como a gente falou, vai que tem um stalking, uma pessoa que tá me perseguindo e vai aproveitar essa situação de que eu estou vulnerável. Vulnerável no sentido de estou sozinha no momento. Então, tomar cuidado, não aceitar. Às vezes você tá conhecendo uma pessoa, ela te oferece uma bebida, não aceite. Isso a gente escuta desde criancinha, a mãe falando, não aceite bala de ninguém. De hoje em dia, né? a bala está atualizada. A bala é outra. É droga. Droga. É alucinógeno. É alucinógeno. Então, não aceite bebidas de estranhos. Mesmo que seja uma pessoa que você conheça, às vezes tem, pega uma bebida para mim, fulano. Evite isso. São cuidados que a gente tem que ter no mundo que hoje vivemos. O mundo, como a gente falou, ele evoluiu, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Então, a gente tomar cuidado. Aconteceu esse tipo de situação, procurar a delegacia, certo? Não tenha medo. A exemplo do caso Daniel Alves, né? Sim. E está sendo responsabilizado pela situação. Já E pensou? pela parte financeira, pela fama, nunca imaginou na vida. A conta chega. Há anos atrás, Você acha que foi a primeira? Desse tipo de abuso? Esse tipo de postura que ele teve não me parece ter sido uma pessoa que tenha praticado essa vez, né? Às vezes aconteceu. Isso eu não estou dizendo que ele fez. Mas eu estou dizendo o seguinte, que muitas vezes essas mentes doentias é aquela história, tudo que começa certo... Termina certo. Tudo que começa errado pode até estar dando certo. Mas termina errado. Mas uma hora acontece. Então aquele fica normalizando, fez uma, fez duas, fez três. Não vai dar em nada. Você tá vendo aí, né? Agora, o navio do Neymar, ou o cruzeiro do Neymar, a pipoquinha chega e vai às redes sociais, um MC, chega e vai às redes sociais, eu fiquei com tantos. E numa situação como essa, a polícia vai até esse navio ou esse cruzeiro do lá? Neymar? Olha, você falou a questão da pipoquinha. Até a questão... não é um pensamento machista que eu tenho, até porque onde eu trabalho e o que eu venho, até mesmo com a minha vivência, a gente tem evoluindo muito, né? Apesar de que a gente, culturalmente, a gente inicialmente tem aquele pensamento machista, não tem? Mas eu acho que as mulheres, elas têm que ter postura, não no sentido de que eu vou ser de uma determinada forma para a pessoa me respeitar. Eu acho que a pessoa tem que se autorrespeitar. Então, a questão da pipoquinha, por exemplo. Eu acho desnecessário, se ela ficou com sei quantas pessoas, o corpo é dela, sabe? Ela faz o que ela quiser. Hoje em dia, eu posso ficar com várias pessoas. Agora, a questão de eu chegar e me expor dessa forma, que eu não acho bacana, é a pessoa se expor.
Ela, por exemplo, nos shows, ela faz shows em que há simulação de sexo. Eu acho desnecessário para a artista que ela quer dizer que é. Eu acho desnecessário ela chegar nas redes sociais e dizer que fez isso e Cara, e o pior é que ela aquilo. tem uma audiência. Então, você vê quantas crianças e Assim, adolescentes acabam normalizam aquilo, né? se influenciam com relação a isso. Então, eu falo assim, não é que a mulher, para ser respeitada, ela tem que andar de burca. Eu acho que, principalmente no nosso país, que é um país tropical, o normal realmente é a gente usar uma cropped, um biquíni. As mulheres, elas se cuidam para isso. É questão até de vaidade. A gente se cuida, a gente está com o corpo legal, a gente quer usar um biquíni. E o fato de eu estar de biquíni ou com a roupa mais curta não chancela, não autoriza uma pessoa chegar e me desrespeitar de maneira Lhe alguma. tocar. Me tocar. E não, porque é aquela coisa, é porque a história tava com a sainha curta, Tá pra facinho, tava facinho, né? facinho, de jeito nenhum. Tanto que a gente viu, tem punição, importunação sexual, estupro, a depender da situação. O que eu chamo, o que eu gosto de dizer é a questão da pessoa se preservar no sentido de não se expor É. o que ela vem fazendo. Isso eu acho um desserviço para nós mulheres, sinceramente falando. Ela não precisa estar Daquilo, né? Tem daquilo. outros artifícios para você ser notada, Exato. né? Só pra gente fechar, delegado, você já pegou a investigação aqui que iniciou com a mulher fazendo a denúncia e quando você investigou mais a fundo, ela na verdade, ela por qualquer situação de raiva tava tentando ferrar com a vida do cara? Já aconteceu. Eu gosto de dizer que não existe ninguém 100% certo, nem ninguém 100% errado. Entendeu? Então, já peguei casos como delegada da mulher que, no decorrer da investigação, eu percebi que a pessoa estava fazendo, por exemplo, queria que ele saísse da casa, então pedia medida protetiva, porque tem a questão do afastamento do lar. Só que a intenção da pessoa era ficar com a casa. Poxa, isso é um desserviço para toda uma bandeira que foi levantada em relação à violência doméstica familiar. Isso é desrespeitoso com relação a mulheres que realmente precisam da medida protetiva. Autoagressão, para dizer que foi o companheiro. Sim, já aconteceu. Aí, o que acontece? Aquela pessoa que chegou como vítima sai como infrator por denunciação caluniosa. Com a polícia treinada e preparada do jeito que ela está hoje, por exemplo, a mulher chega e se soca. Pá. Aí ela vai até a delegacia com raiva do cara e diz que o cara abateu nela. De imediato, assim, a maioria das vezes, né, o cara já está ferrado. Se não houver uma investigação bem feita. Estou falando em nível de Brasil. Sim. Hoje existem protocolos para que não aconteçam erros? Sim, porque a investigação ela tem que ser bem feita em qualquer tipo de inquérito, inclusive o inquérito decorrente de violência doméstica familiar. Então, teve essa situação de agressão, então vamos ouvir familiares, vamos ouvir vizinhos, como era a relação dessas pessoas. De fato, era possível ter acontecido isso? O inquérito, ele tem, a não ser que seja uma situação de prisão em flagrante, ele tem 30 dias podendo ser prorrogado. Então, vamos utilizar esse período para, de fato, esvaziar todas as E alternativas. quando isso acontece, é um puta de um desserviço, né? Não, como eu lhe disse, é um desrespeito a toda uma causa, a todos esses anos de opressão em que, com a bandeira que foi levantada, se conseguiu muita coisa. Então, você fazer isso, fazer uso de uma lei para se beneficiar, coisa que você poderia buscar a área civil. Vamos discutir a situação da casa. Na justiça, como é que vai ser a partilha? Cada um quer que tem seu direito e vida que segue, né? Isso, mas não utilizar a Lei Maria da Penha como um mecanismo para se beneficiar. As meninas me mandaram uma pergunta, eu tenho que fazer aqui. Caracteriza stalking quando um amante começa a mandar fotos do casal para a esposa reiteradamente para perturbação da vida dela? Não, Vou repetir. peraí. Caracteriza como stalking, por exemplo, um amante ou uma amante, homem e mulher. Uhum. Cara casado, a mulher casada. Ela descobre o telefone e para perturbação daquela família, para tentar fazer com que eles se separem, ela reiteradamente começa a enviar fotos, persegui-la, mostrar. Stalking. Configura. Porque aí vai trazer o dessossego, né? Tudo como a gente viu, tem tanta questão da reiteração da prática, como aí também... é cyberstalking, né?
Se a perseguição for realizada nas Virtual. redes sociais, o WhatsApp, cabe o cyberstalking. Se isso causar uma perturbação na tranquilidade, é perfeitamente possível. Como eu disse, o crime de stalking ele é crime de conduta livre, ou seja, ele pode ser praticado de qualquer maneira. Pois é bom esclarecer isso até para uma forma das pessoas se defenderem caso isso aconteça. E, obviamente, isso acontece em muitos lugares, em muitos lares no Brasil. Bom, se a gente puder ter contribuído aí com o seu dia, valeu muito a pena já. Na verdade, Kilson? Com certeza, Você né? fala para aquele seu amigo lá, ó. É verdade. Tem cuidado. Tem cuidado. Delegada, bate-papo maravilhoso, que a gente passeou até no Big Brother. Então... Delegada Natália Figueiredo. Obrigado, Muito viu? bem. Eu que agradeço. Espero você mais vezes aqui. Tinha outras situações, mas vamos deixar para o próximo, né? Sim. O bom é que tem um próximo, Kilson Diário. Obrigado, delegado. Obrigado, Kilson. Pede Valeu. pro povo se inscrever no canal, Se Kilson. inscreva, dê essa moral pra gente. Vamos lá. Ativa o sininho. Todos os sábados às 10h30. Todos os sábados às 10h30 da noite pela Rede Meu Norte, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Isso aí é o Cast do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.